R986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, bom dia. Sábado, 27 de junho, começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó, 101.1, isso. Todos convidados, quem está chegando, a acompanhar o nosso programa. Hoje vamos falar sobre a transição planetária. Lembrando que esse programa está sobre a responsabilidade das casas espíritas filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. Nós convidamos todo mundo para acompanhar os nossos programas, para acompanhar nas redes sociais o programa Hora Espírita Chapecó. E para falar sobre esse tema, transição planetária, estamos aqui com os nossos amigos nessa manhã ainda escurinha, hoje não está muito frio, está bem agradável. Fábio do Nosso Lar e o Rafa do Bezerra de Menezes. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, queridos colegas aqui de bancada. Um bom dia para quem nos ouve pelo rádio. Um bom dia para quem nos acompanha pela rede. Bom dia, Mona. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. E antes de começarmos propriamente o nosso tema, vou pedir uma pequena licença para ouvir o recadinho dos nossos queridos apoiadores, Agropecuária Marcon e Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua no mercado da construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de toda a linha de materiais impermeabilizantes, incluindo sistemas de manta asfáltica, membrana líquida, aditivos, entre outros produtos. Agora com uma super novidade na linha de drenagem, somos representantes oficiais da Macaferri, líder mundial em geossintéticos, como geotêxtil, geodreno, tubodreno e também a linha de fibras de polipropileno, que se tornam grandes aliados para a etapa de concretagem, trazendo para a obra maior resistência e segurança. Solicite seu orçamento. Estamos à disposição para lhe atender. Telefone WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189, WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos. Rádio Chapecó, você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje vamos abordar o tema transição planetária. Vivemos tempos de profundas transformações. Na visão espírita, a transição planetária representa um período de renovação moral e espiritual da humanidade, em que a Terra caminha gradativamente de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mais do que acontecimentos externos, essa mudança convida cada um de nós à transformação interior, ao cultivo da fé, da fraternidade, da tolerância e do amor ao próximo. As dificuldades que testemunhamos não são sinais de abandono divino, mas de oportunidade de aprendizado e crescimento coletivo. Como ensina a doutrina, a verdadeira renovação do mundo começa na renovação de cada coração. Por isso, somos chamados a refletir um pouquinho sobre esse assunto, sobre nossos pensamentos, sobre nossas palavras, sobre nossas atitudes. O que nós estamos fazendo para renovar esse planeta? Então, o programa é uma reflexão
ao estudo, ao fortalecimento da fé de dias melhores, porque a transição planetária nos promete dias melhores. E para a gente começar a abordar esse tema, que talvez você esteja ali na sua casa, tomando seu mate, seu café, pensando, mas o que é essa transição planetária? O que é isso que tanto falam? A Fábio vai explicar um pouquinho, né, o que seria a transição planetária na visão espírita e qual que é o indício, tanto moral, espiritual, que vai caracterizar essa passagem da Terra, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que seria esse mundo de regeneração, né? Para as pessoas entenderem, Fábio. Então, quando Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, isso deixa claro que a Terra não é o único lugar no universo habitável, né? Às vezes a gente acha que é dono do campinho, né? Dono do universo, mas isso é uma ilusão muito grande. Então, existem muitos mundos habitados, existem muitos planetas habitados. E dentro da doutrina espírita, a gente aprende que existe uma espécie de classificação desses mundos, né, para a gente poder entender como é que isso funciona. Então, nós temos desde os mundos mais primitivos, os mundos mais duros, né, como os mundos mais felizes, onde não existe mais dor, onde já existe uma humanidade, digamos assim, evoluída. Pessoas que já evoluíram, que já progrediram, espíritos que já estão num estado muito mais avançado do que o nosso. E o progresso destes mundos, assim como o nosso progresso, ele é algo que vai acontecer. Então, de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida, mas sempre haverá progresso. Então, a lógica, a tendência é que os mundos também evoluam, que os mundos se tornem sempre mundos melhores. E nesse momento, a Terra ela é classificada como um mundo de provas e expiações. Mas o seu próximo passo é entrar na classificação de mundo de regeneração. Quando é que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Mas vai acontecer à medida em que a humanidade terrena se tornar melhor. Então, quando nós formos nos melhorando, quando nós formos nos tornando criaturas melhores, vibrando melhor, pensando melhor, falando melhor, agindo melhor, progredindo no sentido verdadeiro da palavra, então nós vamos ajudar para que o mundo que nós vivemos deixe de ser um mundo de provas e expiações e passe a ser, de fato, um mundo de regeneração. Essa mudança é a transição planetária. Então, é o momento em que a Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações, como nós conhecemos hoje, onde o mal ainda predomina sobre o bem, para se tornar um mundo de regeneração, aonde o mal já não tem este poder, aonde nós já vamos viver, como você dizia no início, dias melhores. Um mundo aqui, nós temos a esperança de alcançar, né? E existem, sim, alguns sinais que nós temos que observar e que já estão há muito tempo acontecendo e demonstrando que esse processo vem ocorrendo, né? Uma das questões, então, são as crises morais. As crises morais e o esgotamento do egoísmo, né? A gente olha aqui aquela questão do paradoxo do progresso. Por que nós estamos ainda reencarnando na Terra? Né? Com todo o conhecimento que a humanidade tem, com tudo que se produz em ciência e tecnologia. Porque nós progredimos muito do ponto de vista intelectual e de forma insuficiente sob o aspecto moral. Então, precisamos continuar reencarnando. Uma agitação das ideias. Você pode perceber que a gente já não vive mais uma vida calma. É como se as mentes das pessoas estivessem num processo de efervescência. Então, aquilo tudo que é baseado na injustiça, nos privilégios, na opressão, tudo que força o ser humano a ser o que ele não quer ser, ele já não é mais aceito. A consciência humana já não aceita mais. As dores coletivas, né, os resgates coletivos, são indícios também. Uma espécie de geração nova, né? A gente sabe que não é exatamente uma geração nova, mas de pensamentos, né? Para atitudes, a Terra o que significa isso? As crianças estão vindo com um caráter diferente. As crianças estão vindo já com um propósito diferente, porque também são agentes de transformação aqui nesse planeta, né?
sentimentos inatos de justiça e de amor. Observe que o pensamento, o sentimento dessas crianças já é diferente. Eles já nascem com um senso de justiça e de amor que as gerações anteriores não tinham. Então, são espíritos que já são preparados para virem auxiliar de uma forma mais intensa nesse processo de evolução da Terra, nesse processo aí de transição planetária. Aí, naturalmente acontece um choque de gerações, né? Porque eles têm sentimentos diferentes, eles têm pensamentos diferentes, afinal são espíritos mais preparados, então a gente percebe aí o choque. E também mais desapegados a alguas coisas, né? Isso a Sim. gente nota. Isso faz parte também. E é importante, acho que a gente deixar muito claro, né? Essa evolução de mundos, né? Como a Fábio disse, nós não somos o único habitável. Para a gente adentrar nessas outras classificações, a gente tem que entender que o individual forma o coletivo. Então, esse processo ele vai acontecendo na medida que nós vamos, né, fazendo com que a nossa condição moral e também intelectual se compatibilize com a característica do mundo de regeneração. Então, a gente pode dizer assim, mas aonde eu estou inserido nesse processo? Totalmente, né? A gente vai ver para frente aqui, mas assim, o trabalho é sempre individual para refletir no coletivo, né? E há, como a Fábio disse, essa condição hoje, onde o mal predomina e num mundo, num planeta de regeneração, começa a haver um equilíbrio com o bem, né, de certa forma, né, numa condição se sobrepondo um pouquinho. Mas há um equilíbrio das forças, né? Então, a gente vai ver que esse processo aí, ele já está acontecendo, mas, acima de tudo, o nosso papel é extremamente importante. E um outro sinal também bastante claro dessa questão da transição planetária e da forma como ela vem se dando é a mudança, é a troca da fé cega pela busca da espiritualidade racional. Então, hoje, a gente percebe as pessoas abandonando crenças que não têm sentido. E, ao mesmo tempo em que eu não quero mais aquilo que eu não posso compreender, que não faz sentido, que é vazio, eu quero uma fé raciocinada, como Kardec nos ensinava, mas também a gente percebe ali uma percepção maior do invisível. Então, tudo aquilo que para muita gente não fazia sentido, hoje passa a fazer sentido. Nós percebemos cada vez mais as pessoas buscando além da matéria, buscando o espiritual. Evidente que ainda não é suficiente, mas a gente percebe sim essa movimentação, esse movimento acontecendo. E como falou Rafa, por muito tempo as pessoas acreditavam que o progresso da Terra, a mudança da Terra, seria só da Terra. O planeta por si só faria esse movimento. Não. Como ele falou há pouco, nós somos totalmente responsáveis por essa mudança. Ou nós nos comprometemos, ou ela vai demorar muito mais. Ela vai acontecer? Vai. Mas ela vai demorar muito mais. É que a gente é responsável pela energia que a gente emite, né? O nosso planeta, ele é envolto na energia daqueles que habitam. E a nossa energia, a nossa vibração ainda se comprazer de medo, de mal. Então, a energia que está envolta no planeta é essa. Então, por isso que o Rafa falou uma coisa muito importante, é individual. Quando eu mudar, quando o vizinho mudar, quando todo mundo mudar, a energia vai mudar. Então, vai ter condições de nós regenerarmos. Isso é bem importante. Né? A gente é o que a gente pensa e o que a gente emite. E isso fica impregnado, fica impresso no nosso planeta. Então, o nosso planeta é composto pela energia de cada um de nós. Então, que tipo de energia eu estou emitindo? Essa é a análise, né? Porque se a gente começar a dizer, não, coletivo, não. Vai sempre partir do individual, né? E se nós estamos inseridos nesse processo de transição, é um alerta porque a gente vai ser, na verdade, digamos assim, cobrado responsabilidade por essa mudança no autoconhecimento, né, na busca pelo bem. Então, assim, se tudo está encaminhando, né, com esse movimento, aonde está o meu papel?
O que eu estou fazendo da minha oportunidade da reencarnação? É isso que nós estamos... Que assim, ó, não é por acaso também que nós estamos encarnados justamente nesse período. Exatamente. Então a gente tem que entender, tem um motivo, né? E a gente vai ver muitas características que nesse momento de transição, ele, como dizia Jesus, separa o joio do trigo. E isso que tu tá falando é bem importante, Rafa, porque tá impresso aí a lei da reencarnação, né? E eu sempre digo que aqui, ó, a gente vive agora, parece uma lei de destruição. Parece que tudo que a gente tinha de firme, de cultura, de moral, está sendo, assim, se desintegrado. Tá uma coisa estranha, a gente tá, assim, uma coisa estranha, né? Muitos conflitos. Como é que isso vai se colocar, como é que se coloca, né, na lei de reencarnação, na lei de causa e efeito? Por exemplo, né, vou resumir aqui a pergunta. Eu não estou vibrando. Se eu desencarnar, né, agora, eu vou voltar para esse planeta ou quando regenerar eu vou para outro? Como é que vai funcionar isso? Então, quando a gente fala de lei dentro do Espiritismo, a gente sempre fala no sentido que essas leis naturais, né, a gente fala também das leis morais junto, são leis perfeitas, são leis divinas que, na verdade, totalmente justas, né? E diante desse processo de perfeição, elas acontecem, quer queiramos ou não, quer sabemos ou não. A gente está inserido. Estamos inseridos, justamente isso. A gente está inserido nelas e elas vão acontecer. Então, esse processo de transição planetária, ele vem diante de um planejamento também da espiritualidade para tal período as coisas irem acontecendo. Então, quando a gente fala da lei do progresso, o progresso está acontecendo, quer queiramos ou não, dentro da questão das leis. A lei de reprodução, que é a reencarnação está inserido, ela participa desse processo justamente porque o que vai acontecer em tudo isso que a Fábio já vem falando dos sinais, daquilo que a gente fala da transição planetária. E esse processo de reencarnação é importante pelo seguinte, nós estamos, né, e pegando também aquela condição que Jesus diz, né, que ele iria, né, separar o joio do trigo, mas primeiro ele plantou tudo junto naquela condição, e é onde acontece. Então, nós nesse período que já vem de um bom tempo, né, dizem que lá, né, iniciou-se talvez com a vinda de Jesus, mas veio mais ou menos acontecendo lá por meados de 1970. Não tem uma data, mas a gente tem que pegar mais ou menos, porque a transição a gente também tem que entender assim, é como a gente fosse dar um passo. Se a gente dá um passo, quando a gente avança um, o outro ainda está lá atrás. Então, as coisas ainda, a gente tem muita característica desse planeta de provas e expiações. Então, resumindo, esse processo vai se dar pelo quê? Entendendo a reencarnação nisso. Estão vindo de outros planetas, né, já mais evoluídos, com uma condição melhor, espíritos que se comprometeram com Jesus, digamos assim, que Jesus, para o Espiritismo, é o governador espiritual, que se comprometeram com Jesus para auxiliar nesse processo. Então, espíritos muito mais evoluídos em cultura, em condição intelectual e principalmente pela condição de serem pessoas de bem, homens de bem. Mais amorosos. A característica do amor e da bondade, da caridade, resumindo. E vão, como a Fábio falou, já apresentam nesses espíritos, eles já vão reencarnar aqui nessa condição de que tem o comprometimento para auxiliar, né? Nós aqui estamos já há algum tempo encarnados, mas também a gente tem que entender nessa condição que espíritos que estavam em condições, né, digamos assim, mais inferiores, muitas vezes, né, que praticaram a questão do mal numa condição mais extrema, ainda com situações que precisam do resgate, também, como diz assim, foram trazidos
daquelas regiões inferiores, daquelas regiões umbralinas, como oportunidade em sua última reencarnação. Então, é nesse sentido que a gente vai ter espíritos evoluídos que vêm aqui e reencarnam e espíritos em condições inferiores que estão tendo sua última oportunidade de aqui reencarnarem e continuarem ou não, se for o caso, nessa condição que o planeta Terra vai se estabelecer de regeneração. Então a gente vê essa mistura e aí que a gente começa a entender a questão dos conflitos, a questão dessas diferenças culturais, Gera o dessas choque, crises. né? Gera um choque. A o choque. diferença gera o choque. É o choque. Justamente aqueles mais evoluídos vão, muitas vezes, ensinar aqueles que têm aquela condição, que estão aqui como oportunidade última para se regenerarem. E aí É o dá caminho. os intermediários ali, né? É isso aí. Fazendo uma espécie de meio de campo. Por isso que a gente vê o papel de cada um. Ninguém vai mudar o outro, só vai mudar a si mesmo, né? Então, aqueles que, daí vamos pensar assim, aqueles que ainda continuarem, que vieram talvez daquelas regiões inferiores, que continuarem ainda renitentes ao mal, na prática do mal, na prática daquelas condições, vão ser o quê? Convidados a não habitar mais a Terra. Como já aconteceu aqui na história, nós já passamos por um período de transição. Nós já saímos de prova de mundo primitivo para um mundo de prova e expiações. Então, quando a própria Mona fala assim, que há uma lei talvez de destruição, é aquela lei que a gente conhece da física, né? Tudo se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Esse que é o objetivo, né? Então, esse período de transformação. E aí a gente vê toda essa ebulição do planeta nas condições morais, culturais, né? Que a gente muitas vezes até acha que estamos regredindo, que não vai ter, mas faz parte desse período Por mais de transição. que pareça estranho, até difícil de conviver com essas situações, na prática é um processo natural. É um processo que é esperado diante das diferenças que existem e do que precisa acontecer. É normal. E para a espiritualidade, isso aí é algo Sim, assim, corriqueiro, digamos assim, né? Quantos planetas, se a gente entender, né? Como a Fábio falou no começo, assim, a Terra não é somente ela habitável, né? Então, assim, quantos já passaram por esse período? Quantos passaram, né, nessa classificação dos mundos? Né? Se existe uma lei de progresso, essas transições são normais. Então, existe um planejamento, existe todo um amparo da espiritualidade. Lá eles estão, né, com as condições, né, por mais que assim o nosso tempo aqui e essa ebulição aqui muitas vezes nos assusta, mas não é isso, né? Então basta cada um olhar para si e fazer a sua parte. Perfeito. Programa Hora Espírita, você está acompanhando. Hoje estamos falando sobre transição planetária. Quero dar bom dia para quem está nos acompanhando aqui pela live. O Jair, a Tere, o Marcos, a Marisa, a Ana, a Sônia está agradecendo aqui, mandando uma mensagem bem legal. O Édio, a Sarajane. Bom dia, que bom que estão nos acompanhando. Manda aí se está gostando. Né? Se estão gostando do programa, estão gostando, né? Então, o Rafa explicou bem legal, né, Fábio? Mas, então, gostaria que você focasse assim, não vai ser de súbito, porque tem gente que pensa assim, mas quando que vai regenerar o planeta? Já me perguntaram. Mona Lisa tem uma data? Não tem uma data, porque tudo vai depender da nossa caminhada, né? De como a gente caminha. Como é que vai se dando isso aí gradualmente? E como que é a nossa responsabilidade nisso? É exatamente isso que você já respondeu aí na pergunta. Junto com a pergunta, você já deu a resposta. As pessoas têm muito medo. Se criou uma ideia equivocada a respeito de transição planetária. Muitas pessoas criaram uma ideia de que vai haver uma destruição. Vai haver uma catástrofe natural, destrói-se a vida na Terra e então se reinicia para que ela seja diferente, um mundo melhor. Mas aí, o que ia acontecer com o ser humano? Né? Ele não ia fazer o progresso. Aí que tá uma coisa bem importante que falou, Fábio, desculpa interromper. Um mundo melhor, mas as almas que vão habitar serão as mesmas, os espíritos com as mesmas características. Porque você só vai interromper uma vida e reiniciar. Exatamente. Então, não é assim que vem o processo.
Não existe nada que aconteça de súbito na natureza. A natureza não funciona aos saltos, né? Então, se a gente olha, por exemplo, tanto obras do Allan Kardec, quanto obras do próprio Emmanuel, que abordam essa questão, é tudo gradativo. Então, o planeta não vai anoitecer de um jeito e amanhecer Uhum. melhor, e nem pior, né? Ele vai acontecendo, como o Rafa já falou, já vem acontecendo há bastante tempo. Nós percebemos pelos sinais exacerbados ali que está acontecendo de uma forma mais intensa e vai continuar até que a mudança seja completa. Então, é lentamente. A cada dia, a cada momento, esse planeta está se modificando. Mas como nós já falamos no início, ele não vai fazer o processo sozinho. Todos nós temos uma responsabilidade individual e coletiva nesse processo. Então, é como o Rafa falou, você imagina esses espíritos mais atrasados, né? É como alguém chega assim, olha, Mona Lisa, você já aprontou demais. Então, agora, ou você se endireita aqui na isso aí. Terra, ou você não volta mais para a Terra. Acabou. É a Né? última É ficha. tua última ficha. Uhum. Oportunidade. Ou você aproveita essa oportunidade. Então, se a Mona Lisa está nessa condição, qual que é a possibilidade que ela tem? Melhorar ela mesma, né? Melhora a vibração, melhora o pensamento, melhora a fala, melhora a ação, e ela tem a chance de reencarnar novamente quando essa Terra for melhorando, né? Aí você imagina essas pessoas, esses espíritos que são mais evoluídos e que vieram também comprometidos em auxiliar de uma forma mais forte esse processo. O que eles vão fazer? Trabalhar mais. Eles vão trabalhando mais. E as pessoas médias, e aí é que entra uma coisa importante. A grande maioria das pessoas não é tão atrasada e nem tão adiantada. São medianas. Medianas. Uhum. Só que às vezes essas pessoas esquecem que nós não temos uma responsabilidade só sobre nós. Nós também impactamos a vida de outras pessoas. Então, quando nós temos essa missão de estar na Terra, como o Rafa falou, nós não estamos nesse momento aqui por acidente. Nós estamos também para contribuir. Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de nos melhorar e, com a nossa melhora, ir impactando a vida do outro. Ir colaborando com o trabalho do outro. É o exemplo, né? Exatamente, porque se eu me torno melhor e você me acompanha e você convive comigo, você também vai se inspirando, você vai vendo, opa, se ela conseguiu, eu também consigo. Se o Rafa pode, eu também posso. E é o esforço de cada um, porque essa melhora, ela não começa na matéria. A grande confusão é essa, não é sobre matéria. Nunca foi sobre matéria. A gente começa esse processo na psicosfera. E a psicosfera vem da onde? Daquilo que a gente vibra. Então, a nossa responsabilidade é grande. Nós estamos totalmente envolvidos nesse processo. É lento, é gradual, não sabemos quanto tempo ainda vai demorar. Só sabemos que vai acontecer. E que se nós formos as pessoas que aproveitaram a oportunidade, que se melhoraram, quando esse mundo for melhor, nós mereceremos estar vivendo nele também. E é importante isso que a Fábio fala, assim, da questão da matéria, né? Justamente para a gente entender que o nosso desenvolvimento não é, e a Terra já está dando sinais desse progresso material, digamos assim, intelectual, há muito tempo. Né? Nós que somos de uma geração aí que pegou o analógico e hoje E o o digital. Nossa. a gente sabe O salto. o salto que deu. Então, assim, as pessoas às vezes podem achar, não, tá evoluindo, claro, essa evolução. Mas, assim, acompanhar o moral é o mais importante. Então, o intelectual, o progresso material, né? A questão, assim, a gente vê agora, esses últimos anos aí da inteligência artificial foi um salto muito E o que grande. eu estou fazendo com isso, né, É. Rafa? O que eu estou fazendo com essa inteligência artificial, com esse descobrimento na medicina? Eu estou usando em prol de todo mundo ou eu estou trabalhando o meu egoísmo? É isso que vem a É questão. isso aí. Então, assim, o nosso papel é dessa transformação individual, que vai refletir no coletivo. Então, assim, é essa questão que muitas vezes as pessoas vêm para essa encarnação e se preocupam somente com a matéria, o material, o progresso, que é importante, né? A gente às vezes buscar o nosso conforto, o nosso sustento, mas e eu?
Onde eu estou nesse processo? Que aí acontece, assim, às vezes, aquele vazio existencial, essas crises nossas hoje de ansiedade, da própria depressão, né? Da questão de estar tudo acelerado, que nós estamos muitas vezes focando no externo e esquecendo do interno. Porque E esse processo de transição nos cobra isso também, né? Então, O assim, eu. Nos cobra muito se essas leis divinas estão nas nossas consciências, nós temos uma sementinha ali plantada que esse processo de transição está nos cobrando. Então, assim, é a nossa, talvez, última oportunidade de mudança. Se a gente quer acompanhar a Terra aqui, a gente vê a beleza desse planeta, de tudo que nos dispõe, que a gente faça a nossa parte, né? Quando a gente vai estudar a história do homem, né? A gente vai ver que o homem, ele sempre buscou o fora, nunca o dentro. E está chegando um momento decisivo na existência dos espíritos do planeta que eu tenho que buscar o dentro. Não tem mais o fora. Então a gente vê o reflexo do nosso planeta. A gente nunca viu tantas pessoas com problemas emocionais, psicossomáticos. É assim, a ansiedade, depressão. É o maior número que a gente já teve na história, se a gente for analisar. São questões profundas, né? Aquilo que eu vejo fora me poupa do que está dentro. Uhum. Então, eu me concentro fora exatamente para não olhar internamente. Porque quando eu olho para dentro, eu vejo muitas coisas ali que talvez eu não goste e que eu perceba que precisam ser modificadas. E isso é trabalhoso. É aquilo que a gente volta, por exemplo, que a gente traz aqui um exemplo bem comum. A pessoa vai na casa espírita uma vez, 2 vezes, e na terceira ela desiste, né? Por quê? Porque ela chegou lá com uma expectativa de que ela seria salva. E quando ela vai na terceira vez, ela já entendeu que quem vai fazer o progresso é ela. E isso é trabalhoso, então eu não quero isso. Eu quero alguém que faça por mim. E nós somos assim, a natureza humana é essa. Né? E o que a Fábio diz assim, ó. Essa nossa busca por anestesias. Exatamente. A gente está anestesiando através dos sentidos que estão fora e esquecendo desse papel interno. Então, assim, a nossa salvação não vai vir de fora, vai vir dentro. Então, enquanto a gente ainda foca nessas anestesias e elas de todas as ordens, a gente acaba esquecendo do papel principal, e essa cobrança, né, pela lei de progresso que está também dentro de cada um de nós, ela acaba acontecendo, né? E é por isso também que esses espíritos que estão vindo para auxiliar de uma forma mais ativa na transição planetária, eles também vêm despertos e despertando para as questões espirituais. E mudam-se as gerações, justamente isso. Eles já têm outro, digamos assim, outros objetivos. Eles já, nesse choque de gerações, a gente vê que algumas coisas que a nossa geração achava tão importante, que queria, eles já têm outra visão. É só olhar o padrão de consumo. Não, olha um exemplo bem básico. Outro papel. Nós somos criados para ter uma casa. Hoje eu vejo que eles querem trabalhar com uma mochila nas costas E é isso. Nós vamos pensar assim na geração, né? Tipo assim, não via a hora dos 18 anos já ter a sua carteira, já comprar o seu carro. Não que isso seja importante, mas a gente vê agora assim, ó, ele se tiver, né, tem o Uber, se não tá tem, tudo certo, tá tudo certo. tá tudo É um certo. desapego diferente, né? Então, assim, Totalmente eles vêm nos diferente. ensinar também, e nesse processo eles vêm com esse papel. E, na verdade, eles de estão auxílio. certos, porque, veja bem, quando a gente desencarna, o que a gente leva? Nada. A gente Só não o que leva viveu. nada. Só o que viveu. Que é o mais importante. Exatamente. A gente anda vendo, né, Rafa, muitas tragédias coletivas, podemos dizer. Nós tivemos agora aqui os nossos irmãos, um terremoto, né? Não foi só ali, né? Para quem foi ver a história ali, a geografia foi no Círculo de Fogo, né? Você falou antes que a Fábio também falou que não é só a gente que evolui, mas o planeta também evolui. Essa evolução do planeta, ela se dá, assim, por provas e expiações individuais e coletivas desta forma, por exemplo, para renovar? No que isso contribui na renovação nossa, da humanidade, das pessoas que estão passando por isso? De nós mesmos, porque a gente observa e se compadece disso.
É justamente isso, né? Então, assim, se a gente está passando de um planeta de provas e expiações, até para a gente se situar, existe uma lei de causa e efeito, que é tudo aquilo que você causou, digamos Semeou. assim, semeou, né? Vai ter uma consequência, vai ter um plantio. Então, nesse sentido, quando a gente fala de provas, é muitas vezes escolhas nossas para consolidar, né, algumas virtudes, alguma condição que a gente, né, deve passar. E expiações, aí a gente já está falando de um resgate, é algo que muitas vezes é determinado para que a gente passe. Isso tanto individualmente como coletivamente. Então, esse processo de transição planetária e essas coisas ainda acontecendo, elas têm algum objetivo, né? Vamos pensar nessa catástrofe agora aí. Uhum. Para que ela serve? Né? E se a gente pensar assim, né, dentro dessa lei de causa e efeito, como que a gente aprende melhor? Será que é sempre pelo amor? Ou é muitas vezes pela dor, né? A prova é um aprendizado, né? É algo que a gente tem que, na verdade, se dispor a aprender. A expiação, justamente, daquilo que a gente causou, a gente colhe uma consequência. E essa consequência, né, por mais que seja, às vezes, dolorosa, às vezes pareça assim injusta, às vezes cause o impacto de ver o sofrimento, ela busca também, digamos assim, despertar, impactar aqueles que estão ao redor. Vamos pensar assim, nós mesmos daqui, né, para essa tragédia agora. A gente se compadece e desperta aquele sentimento, né, talvez de auxílio, se nós não podemos auxiliar, né, com as coisas materiais, mas que seja uma prece, que seja uma boa vibração, e nesse sentido que a gente vai se direcionando e se alinhando perante essas leis, né, para que a gente fique cada vez mais em harmonia e cumpra aquilo que está determinado. Então essas provas, essas expiações, essas dores, tanto individual como coletiva, servem para nos reeducar e nos reajustar perante a essa lei de progresso, essa lei de evolução que todos nós estamos inseridos. E é importante isso que o Rafa falava antes, nós queremos aprender, nós gostaríamos de aprender pelo amor. Nós podemos aprender pelo amor, mas ainda não temos essa condição. Então, é exatamente por conta da nossa condição espiritual que essas provas, às vezes, precisam ser mais duras, precisam ser mais dolorosas, né? E isso faz parte exatamente desse mundo em que nós estamos. Por isso que é tão importante que essa transição aconteça e aconteça o quanto antes. Porque é lá nos mundos felizes que o aprendizado se dá por amor. É lá que nós não precisamos sofrer. Enquanto nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, ou nós temos uma consciência muito boa, ou nós já temos uma percepção de que é possível, sim, reverter essas situações através do amor, ou nós vamos seguindo o fluxo e vamos aprendendo pela dor. Então, ainda não é uma possibilidade real para todos nós. E uma das características do planeta de regeneração é justamente a expiação praticamente não existir, né? Então, assim, as provas ainda elas acontecem, porque, vamos pensar assim, no colégio a gente, para passar de ano, a gente tem que fazer uma prova. Mas a Se situação... não tem prova, não estuda. Né? Então, assim, a gente não vai pelo amor, né? A gente, assim, ó, não tem o hábito de estudar todo dia para, tipo assim, eu já tenho aquela consciência de estudar. Então, a característica do planeta de regeneração é as expiações praticamente não existirem, né? Então, isso é algo que já caracteriza aqueles que estão semeando, né? Porque se eles já estão, né? Como diz o Chico lá, né? Dizia, né? Que a gente não pode fazer um final que está acontecendo hoje, mas pode começar agora e fazer um novo fim. E é justamente nessa condição do plantio, mais do bem, do amor, que já vai ser uma colheita em reflexo daquilo que eu estou plantando. Então, o planeta de regeneração, ele já vai estar nessa condição do plantio já ser mais
mais caracterizado pelo bem, pelo amor, e o reflexo no Também. somatório vai ser a consequência. Eu gosto muito daquela analogia da Joana de Ângeles, né? Que ela fala sobre a Terra enquanto escola para as provas, que são as situações mais simples, que são destinadas ao nosso progresso, e a Terra enquanto hospital, onde o remédio é mais amargo, onde talvez eu precise me internar para um tratamento um pouco mais sofrido, mas que está relacionado às situações que eu causei e que eu preciso reparar. Né? Então, exatamente fecha com isso que você fala. Por que lá no mundo de regeneração você já não tem mais tanta expiação? Porque eu já vou lá só para aprender. Como eu já vivi Depurei, algumas uhum. vidas e já resolvi pendências anteriores, quando eu chego lá eu já não tenho mais o que resolver. Eu não tenho mais que reparar danos, porque eu não cometi danos. Eu vou lá para aprender. Então, o aprendizado é mais fácil, é mais simples e é amoroso. É amoroso. São 7h39. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos abordando a transição planetária. Vou pedir uma pequena licença para ouvir o recadinho novamente dos nossos queridos apoiadores, Agropecuária Marcon e Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua no mercado da construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de toda a linha de materiais impermeabilizantes, incluindo sistemas de manta asfáltica, membrana líquida, aditivos, entre outros produtos. Agora com uma super novidade na linha de drenagem. Somos representantes oficiais da Macaferri, líder mundial em geossintéticos, como geotêxtil, geodreno, tubodreno e também a linha de fibras de polipropileno, que se tornam grandes aliados para a etapa de concretagem, trazendo para a obra maior resistência e segurança. Solicite seu orçamento. Estamos à disposição para lhe atender. Telefone WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Voltamos, você está acompanhando o programa Hora Espírita. Estamos abordando a transição planetária aqui com nossos amigos Fábio e Rafa. Vamos para uma questão muito importante agora, Fábio. Estamos falando da regeneração, né, que nós temos que mudar, que é individual, mas também é coletivo, que o planeta também vai sofrer transformações, mas qual é o núcleo principal da regeneração, né, que a gente vai usar para a regeneração desse planeta? O que você pode falar da família? É exatamente isso. Eu gosto de trabalhar com a Mona Lisa, porque ela já dá a resposta pra gente ali na pergunta. Não, ela não se aguenta. O gancho agora tu vai. Ela não se aguenta, ela já responde, ela já faz o trabalho ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que ninguém veio para a Terra para viver sozinho, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu tento progredir, eu estou quase conseguindo, mas as outras pessoas não deixam, né? O problema Tá me atrapalhando. Estão atrapalhando. E, na verdade, é no outro que está o nosso grande aprendizado. Então, nós vamos desenvolver virtudes, nós vamos nos tornar melhores à medida em que nós convivemos. Qualquer relacionamento que a gente tenha, seja ele bom ou ruim, ele serve para nos melhorar. Ele pode nos piorar também, né? Mas isso é uma escolha nossa. Mas ele serve como um instrumento de qualificação do nosso espírito. Então, nada melhor do que os relacionamentos que a gente desenvolve dentro da nossa família. Então, primeira coisa que a gente sempre fala, não existe família aleatória. Nós nunca caímos na casa errada. Nós estamos sempre no lugar onde nós temos questões a resgatar, onde nós vivemos na situação de débito e crédito, né? Uhum. Dentro do nosso núcleo familiar, nós somos credores e somos devedores. Então, a família, ela é o lugar que mais vai nos auxiliar para o nosso progresso espiritual. Porque ali eu vou me reencontrar com pessoas a quem eu fiz mal, a quem eu prejudiquei, a quem eu fiz bem.
eu vou encontrar ali pessoas que me prejudicaram, que me fizeram mal, que me fizeram bem. E normalmente esses grupos eles andam juntos por muitas vidas, né? A gente dificilmente vive uma vida só naquele grupo familiar. Pessoas ali em estados espirituais diferentes, alguns mais adiantados, outros mais atrasados. E tudo isso para quê? Exatamente para que haja o nosso progresso, para que a gente faça o nosso aprendizado. Dentro da família, nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a cuidar, a dar, a receber, a perdoar. Porque o nosso projeto dentro dessa família é progredir individual e coletivamente, né? É todos de mãos dadas através do amor, seguindo o caminho da evolução. Esse é o projeto ideal de família. Superando. Superando, exatamente. A gente sabe que isso não é alguma coisa simples de acontecer. Exatamente pelas questões anteriores, né? Não é fácil, porque Deus é tão bom que nos tira uma memória recente, ali uma memória imediata, mas a nossa alma sabe. Tá gravado. Tá gravado. Uhum. Então, às vezes, você tá vivendo ali com alguém que você tirou a vida em outra existência, né? Vamos imaginar uma mãe que ela tem 2 filhos ali, que um ela amou profundamente e o outro ela deixou morrer. E agora eles voltam mais uma vez, na mesma condição de filhos. Então, é óbvio que um ama muito e o outro é o conflito totalmente diferente, né? Então, esse é o nosso maior aprendizado. Por isso que é tão importante, em tempos de transição planetária, a gente valorizar os relacionamentos. Às vezes a gente vê pessoas falando abertamente, não vou mais me relacionar com ninguém. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso, mas eu trabalho com pessoas o tempo todo. E eu ouço muito isso de pessoas jovens que se desiludiram amorosamente. Que não quer ter filho, que não quer casar, que não quer... Não, eu não quero mais me relacionar, eu não quero casar, eu não quero ser mãe, eu não quero nada. Olha a oportunidade que essa pessoa está perdendo, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Afinal, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas fazer esse tipo de trabalho, se relacionar, constituir família, ensinar e aprender, é simplesmente a nossa missão. Faz parte da nossa missão de vida. Não tem como a gente seguir adiante sozinho, vivendo sozinho. O que eu vou aprender? O que eu vou desenvolver? Nada, nada. Se fosse assim, nós já teríamos reencarnado cada um numa ilha. Não precisaríamos estar vivendo em sociedade. E é justamente isso. Vamos pensar assim, ó, se o orgulho e o egoísmo é os maus, né, que caracterizam a nossa condição de provas e expiações, eu isolado, como que eu vou fazer para melhorar o meu Eu vou desenvolver paciência. Tipo assim, em contato com o outro que o progresso se estabelece. Então a gente tem que entender assim que essa característica, eu não vou me relacionar com ninguém, não vou, é egoísta, é totalmente egoísta num processo que mais tarde vai ter que responder por isso. O Aulus, um dos mentores que acompanhou, né, o André Luiz, ele tem um livro agora, acho que é No Mundo Maior, não me lembro. Ele diz assim que quando o egoísmo não sabe dividir, jamais a felicidade vai se multiplicar. E de fato, né? Se eu quero ser feliz, mas não quero dar nada, só quero receber, não tenho que dividir nada. E outra questão importante é aquilo que o Rafa falava antes sobre as expiações, né? Se eu tenho um resgate para fazer contigo, né? Vamos imaginar assim, eu fiz algo de muito grave com você. Como é que a espiritualidade organiza isso? Nós vamos voltar numa condição de proximidade. Sim. Então, se eu volto com você e eu me recuso a te receber na minha família, me recuso a te deixar nascer, eu me recuso a fazer o processo que eu tenho. Eu me comprometi. Estou fechando a porta da reencarnação. Uhum. Essa é a característica. Que eu me comprometi contigo, eu me recuso a isso, eu não consigo resolver essa expiação. E eu vou ficar pendente. Eu vou ficar parado aqui e quando o planeta evoluir, eu não fico mais aqui. Eu volto para o mundo primitivo. Então, veja o nível que o egoísmo atrapalha a nossa vida. Porque eu não consigo resolver as questões que eu tenho. Eu travo o meu processo, né? E o papel do livre-arbítrio nesse processo é totalmente respeitado. Sim. Aí que a gente tem que entender. A espiritualidade nunca Isso. impõe Isso nada. é respeitado. Então, assim, é uma escolha. E a escolha
gera É uma responsabilidade. semente que eu Né? planto. Então, assim, ó, olha Eu vou ter que como colher. como a questão da lógica fecha direitinho com isso. Se o planeta de regeneração, já as expiações vão ser muito menores, como que eu vou resolver essas coisas? E aí tem uma outra questão também que a gente aprende na doutrina espírita. Tudo aquilo que eu gerar na Terra, eu tenho que resolver na Terra. Na terra. Aí as pessoas falam assim, mas eu posso resolver no plano espiritual. Não. Não pode. Se você gerou esse problema aqui, é aqui que você vai resolver. Você pode, no plano espiritual, se preparar, estudar, se tornar um pouco mais forte, mas quando chegar aqui, você vai ter o véu de esquecimento e o seu livre-arbítrio vai ser soberano, né, Porque Rafa? as condições de progresso aqui são diferentes. Uhum. Tem aquela história de um espírito chamado Silas, acho que vocês lembram, Sim. me escapou agora. Ele tinha uma pendência com a madrasta. Uhum. Ele matou essa madrasta por conta de uma herança. Sim. Né? E aí ele vai para o plano espiritual, ele faz todo o processo de arrependimento, né? Ampliação de consciência, percepção, arrependimento, e agora eu quero reparar. E nesse tempo em que ele fica lá, ele progride muito. Ele está num posto de Espiritualmente. socorro lá, Exatamente. atendendo, Nossa, ele faz fazendo um trabalho maravilhoso, Só que vai ter que... mas ele tem que voltar. Uhum. E aí ele tem a oportunidade de ir para mundos melhores, mas ele tem a pendência aqui na Terra. Que ele tem que resolver. E aí o que acontece? Ele não sabia onde estava esta mulher. Exatamente. E com teve que quem. estava aguardando descobrir onde é que estava para poder... E daí fazer André o Luiz reparo. faz uma pergunta para ele assim, mas o plano espiritual, sabe aonde está esse... Exatamente. Assim, que ele tinha um Uhum. conflito? Ele sabe, Uhum. mas eu ainda Não. devo Uhum. encontrar. Uhum. Então veja como fica claro isso, né? Que o casamento é uma oportunidade, os relacionamentos são oportunidades, a família é a melhor oportunidade que a gente tem de receber esses espíritos de resgate, de resgatar com eles, de fazer o processo de aprendizado. E dessa forma nós também estamos contribuindo para a transição planetária, para um mundo melhor, com a sensação do dever cumprido, né? Com a sensação de fazer o que é certo, mesmo que isso seja difícil. São 7 horas e 50 minutos. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos abordando a transição planetária. Rafa, e o que nós deveríamos focar? Por exemplo, quem não é espírita, que não estuda, que nos acompanha e gosta, né? O que a gente pode dizer assim? O que vamos focar para ajudar nessa regeneração desse planeta? Que virtudes nós, como espíritos aqui encarnados, deveríamos pensar, desenvolver, tentar trabalhar? Eu acho que acima de tudo, né, eu acho que aquilo que tu falas, né, Mona, vamos pensar assim, se nós espíritas, né, espíritas a gente tem a questão principal do conhecimento, né, o Espírito Verdade, que é um dos que né, ajudou muito na codificação, o principal, digamos assim, vem e nos dá a recomendação que a gente deve nos amar e nos instruir. Todo esse conhecimento, e quando a gente conhece o processo, entende, vai nos aliviar, né? Porque assim, nos dá o consolo, nos dá o entendimento daquilo que está acontecendo e para nós, pelo entendimento, por mais que pareça, né, algo muitas vezes, né, conflituoso daquilo que está acontecendo nesse processo de transição, mas a gente entende que é algo natural. Então, esse conhecimento muitas vezes nos consola, né? Mas aqueles que têm uma prática, Porque às digamos vezes assim, tem medo, né? Tá com medo. que o medo não, a gente não precisa ter medo desse processo. Eu acho que a nossa fé na providência divina, né, a nossa confiança, a nossa resignação, o nosso papel de mudança interior, né, dessa questão de se conhecer e tentar ser o melhor, eu acho que já é fundamental. Então, assim, se a gente buscar fazer o bem pelo bem, a gente já vai colher esse papel. Então, que a gente tenha a confiança, a fé na providência divina que as coisas estão encaminhando e sempre são para o melhor, e que essa fé nos fortaleça. E nos fortalecendo, a gente vai enfrentar aquilo que for preciso. E tem uma questão que é importante também a gente esclarecer, que ninguém nasceu melhor, né? Não. Todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes, à sua imagem e semelhança. Então, a Mona Lisa não foi criada melhor do que eu, nem eu pior do que o Rafa. Todos fomos criados exatamente iguais.
O que nós vivemos hoje sempre são consequências do uso do nosso livre-arbítrio. Nós tomamos decisões nessa vida e em outras existências que nos colocaram exatamente nesse lugar que nós estamos hoje. Exatamente. Mas, independente de onde estamos e do que nos tornamos, todas as virtudes podem ser desenvolvidas. Não é porque eu sou uma pessoa que não tem um pingo de paciência que eu não posso me tornar alguém paciente. Não é porque eu sou uma pessoa que é um poço de arrogância que eu não posso me tornar alguém humilde. Isso exige o quê? Primeiro, o olhar, né? É aquilo que nós falávamos antes. Olhar para dentro, com verdade, com honestidade. Olhar para a nossa consciência. E aí o trabalho de formiguinha, de todo dia, de desenvolver aquilo que nós precisamos. E eu acho que isso é fundamental que a Fábio fala, assim, porque primeiramente para a gente se autoconhecer e entender que precisa melhorar, o papel fundamental da virtude e da humildade. Se você não reconhece-se que ainda necessita melhorar, se eu me acho ainda a última bolacha do pacote, que eu sou assim eu e sou cresci assim, e não mudo E mais, assim eu vou morrer. é a pior situação. Uhum. Ali eu estou ainda com meu orgulho, meu egoísmo muito forte. Uhum. Então, assim, se eu não reconheço que eu tenho esse papel de mudança, de transformação e de humildade, entender assim, ó, que eu erro muitas vezes. E nós mesmos, assim, ó, porque a gente, talvez, um pouquinho desse conhecimento a gente tem, mas a gente ainda continua errando Sim. tantas vezes. Continua sendo orgulhoso dentro da família, que é onde a gente tem a maior dificuldade, a gente tem impaciência, a gente tem ainda, guarda um rancorzinho, uma mágoa, mas assim, faz parte desse processo. Ninguém vai transformar-se, como a gente falou, que nada é de súbito, de um dia para o outro. Então é esse papel de reconhecer assim, não, mas eu estou fazendo aquela situação lá já várias vezes e aquilo começa a incomodar. Então, assim, vou tentar melhorar, vou tentar ser mais paciente, né? Em pequenos detalhes, aonde quer que a gente se encontre, né? É a nossa reforma íntima, É. né? E assim como não acontece uma transição planetária aos saltos, não acontece uma reforma íntima aos saltos. E sem Ela é pensar, gradual. né, Fábio, não mudar o outro. O outro, Bah, ele tem a isso liberdade de aí. ser quem ele quiser, mas Mas eu, é que é né? mais fácil. Claro. É mais fácil. Não é porque o outro só muda se quer. Mas a Projeta, gente se ilude, né? Para nós, essa Exatamente. ilusão parece que torna tudo mais fácil. É tão mais simples para eu olhar os defeitos do outro, os problemas do outro, porque eu não preciso mexer em mim. E eu faço de conta que está tudo bem. E aí, quando a gente se depara com a nossa consciência e segue aquilo que Santo Agostinho ensinava, né? De conversar com a nossa consciência. Eu fiz todo o bem que eu podia ou eu fiz o mal para as outras pessoas? Como é que foi esse dia de hoje? Aí eu não quero mais, daí eu vou anestesiar. É. E esse papel da família de dentro de casa é ali que a gente, ali, digamos assim, ali a gente solta as garrinhas, né? Uhum, a gente Ali mostra quem a gente é de mostra verdade. geralmente aquilo que a gente é. Então, assim, se a gente começar a olhar para as nossas atitudes dentro de casa, é que ali a gente vai conseguir ver o quanto a gente precisa dessa Melhorar. reforma. Uhum. É o Né? maior salto de progresso que acontece ali nesse momento. Que ali a gente não tá, porque assim, quando às vezes a gente vai no trabalho, vai na casa espírita, vai aonde a gente for na sociedade, a gente muitas vezes veste uma máscara, né? Nós estamos aqui hoje falando, que nem a minha esposa às vezes fala, estamos aqui falando bonitinho, né? A gente sempre Bem vai falar, bonitinho. mas lá em casa, Tá lá, falando bem feinho. lá em casa, ela diz assim, se te conhecesse, eu sei, eu me cobro, e isso aí é importante, Claro né? que é. É importante a gente se cobrar. E ela faz um papel extremamente importante. Se não porque fosse ela é o para ver, personal. como é que nós ia evoluir se nós não tivesse Exatamente. esse contato? É, né? a autocrítica vem às É. vezes desperta pelo Isso. outro, né? Exatamente. São 7 horas e 57 minutos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer todo mundo que participou, mandou mensagem. Hoje tem um monte de gente, olha. A Sara Jane, a Sandra, a Eliane, da Cira, a Lia, nossa colega, a Genese, o Marcos, a Janete e tantos outros que participaram, acordaram cedinho nesse sábado, né? Hoje meio nublado, esperamos que o sol dê o ar da sua graça. Mas agradecendo já ao Rafa, suas últimas palavras, Rafa. Nossa gratidão sempre, né, por aqui estar, por aprender, né, por também, às vezes, aquilo que a gente fala, nós somos o primeiro que ouve, né, então esse processo de transição,
nós também temos que fazer o nosso papel. Então, que tenhamos uma ótima semana e esse olhar para cada um de nós, né, que tem que ser cada vez mais constante. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e lembrar a todos que uma das formas mais bonitas da gente progredir é através da caridade, né? E esses dias gelados aí estão pedindo ajuda. Tem muita gente precisando. Então, mesmo que a gente não tenha grandes recursos para doar, alguma coisa a gente sempre Lá tem. no armário, alguma coisa que tu não usa, né? Sempre tem um par de calçado, um par de meia, um casaco, um cobertor. Uma coberta. Tem. E uma oração também. Ajuda para aquecer bastante. os corações dos irmãos. Agradeço então ao Rafa e a Fábio, a todos que nos acompanharam, desejando uma excelente e maravilhosa semana na bênção do nosso querido Mestre Jesus e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita. Hora Espírita.